A inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina desligada, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste. É proibido manter a sustentação de máquinas autopropelidas somente pelos cilindros hidráulicos quando em manutenção. O abastecimento de máquinas autopropelidas com motor a explosão deve ser realizado por trabalhador capacitado em local apropriado, utilizando-se técnica e equipamentos que garantam a segurança da operação. O processo de enchimento ou esvaziamento de pneus deve ser feito de modo gradativo, com medições sucessivas da pressão dentro de gaiolas de proteção projetadas para esse fim, de modo a resguardar a segurança do trabalhador. O transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso, com isolamento da área em conformidade com a análise de risco. Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas autopropelidas próximas a redes elétricas. A máquina autopropelida com massa tara superior a 4.500 kg deve possuir cabine climatizada e oferecer proteção contra queda e projeção de objetos e contra a incidência de raios solares e intempéries. A máquina autopropelida com massa tara igual ou inferior a 4.500 kg deve possuir posto de trabalho protegido contra queda e projeção de objetos e contra a incidência de raios solares e intempéries. Para fins de aplicação dos subitens 16 aqui e o 44, 16 é esse de baixo. Consideram-se equipamentos de guindar as gruas, inclusive as de pequeno porte, os guindastes, os pórticos, as pontes rolantes e equipamentos similares. Os equipamentos de guindar devem ser utilizados de acordo com as recomendações do fabricante e com o plano de carga, elaborado por profissional legalmente habilitado e contemplado no PGR. O plano de carga para a movimentação de carga suspensa deve ser elaborado para cada equipamento e conter as seguintes informações: endereço do local onde o equipamento estiver instalado e a duração prevista para a utilização, razão social, endereço e CNPJ do fabricante, importador, locador ou proprietário do equipamento e do responsável pela montagem, desmontagem e serviços de manutenção, tipo, modelo, ano de fabricação, capacidade, dimensões e demais dados técnicos. Conter croquis ou planta baixa, mostrando a área coberta pela operacionalização do equipamento, de todas as possíveis interferências dentro e fora dos limites da obra e os principais locais de carregamento e descarregamento de materiais. Indicar as medidas previstas para isolamento das áreas sob cargas suspensas e das áreas adjacentes que eventualmente possam estar sob risco de quedas de materiais. Especificar todos os dispositivos e acessórios auxiliares de içamento que devem ser utilizados em cada operação, tais como ganchos, lingas, calços, contedores especiais, balancins, manilhas, roldanas auxiliares e quaisquer outros necessários. Detalhar procedimentos especiais que se façam necessários com relação à movimentação de peças de grande porte, quando a preparação da área de operações, velocidades e percursos previstos na movimentação da carga, sequenciamento de etapas necessárias, utilização conjunta de mais de um equipamento de guindar, ensaios ou treinamentos preliminares e qualquer outra situação singular de alto risco. Conter lista de verificação do equipamento e dos dispositivos auxiliares de movimentação de carga emitida pelo fabricante, locador ou profissional legalmente habilitado. Conter lista de verificação para a plataforma de carga e descarga emitida por profissional legalmente habilitado. Conter medidas preventivas complementares, quando no mesmo local houver outro equipamento de guindar com risco de interferência em seus movimentos. Para a grua, além do disposto nesse subitem, deve ser indicada a altura inicial e final, o comprimento da lança, a capacidade de carga na ponta, a capacidade máxima de carga, se provida ou não de coletor elétrico, e a planilha de esforços sobre a base e sobre os locais de ancoragens no equipamento. Deve ser elaborada análise de risco
para movimentações de cargas, sendo que, quando a movimentação for rotineira, a análise deve estar descrita em procedimento operacional. Deve ser elaborada análise de risco específica para a movimentação de cargas não rotineiras, com a respectiva permissão de trabalho. Quando da utilização de equipamentos de guindar sobre base móvel, a sua estabilidade deve ser garantida, assim como da superfície onde será utilizado, atendendo às recomendações do fabricante ou do profissional legalmente habilitado. Devem ser mantidos o isolamento e a sinalização da área sob carga suspensa. Quando no mesmo local houver 2 ou mais equipamentos de guindar com risco de interferência entre os seus movimentos, deve haver sistema automatizado anti-colisão instalado nos equipamentos ou sinaleiro capacitado e autorizado para coordenar os movimentos destes equipamentos. Quando da utilização de equipamento de guindar, os seguintes documentos, quando aplicável, devem ser disponibilizados no canteiro de obras: plano de cargas, registro conforme a NR ou artigo ou conforme o inciso tal da CNR, registro de todas as ações de manutenção preventivas e corretivas de inspeção e do equipamento ocorridas após instalação do local onde estiver em operação e os termos de entrega técnica e a liberação para o uso conforme disposto no item tal, comprovantes de capacitação e autorização do operador do equipamento de guindar em operação no local, comprovantes de capacitação do sinaleiro amarrador de cargas e do trabalhador designado para inspecionar plataformas em balanço para o recebimento de cargas, projeto de fixação na edificação ou em estrutura independente, projeto para passarela de acesso à torre da grua, listas de verificação mencionadas nesta NR, instruções de segurança emitidas específicas à operacionalização do equipamento, laudo de aterramento elétrico com medição ômica, conforme normas técnicas nacionais vigentes, elaborado por profissional legalmente habilitado e atualizado semestralmente. O equipamento de guindar, de acordo com suas especificidades, deve dispor dos seguintes itens de segurança: limitador de carga máxima, limitador de altura que permita a frenagem do moitão na elevação das cargas, dispositivo de monitoramento na descida, se definido na análise de risco, alarme sonoro com acionamento automático, quando o limitador de carga ou de momento estiver atuando, alarme sonoro para ser acionado pelo operador em situações de risco ou alerta, trava de segurança no gancho do moitão, dispositivo instalado nas polias que impeça o escape acidental dos cabos de aço, limitadores de curso para movimento de translação quando instalado sobre trilhos. Quando o equipamento de guindar possui cabine de comando, esta deve dispor de acesso seguro e, quando necessário, em movimentação vertical para acessar a cabine, tornar obrigatório o uso de sistema de proteção individual anti-queda. Interior climatizado, assento ergonômico, proteção contra raios solares e intempéries, tabela de cargas máximas em todas as condições de uso, escrita em língua portuguesa no seu interior de fácil visualização pelo operador, extintor de incêndio adequado ao risco. Guindastes e gruas, além das exigências anteriores cabíveis, devem possuir limitador de momento máximo, impedindo a continuidade do movimento e só permitindo a sua reversão. Anemômetro que indique no interior da cabine do equipamento a velocidade do vento. Indicadores de níveis longitudinal e transversal, exceto para gruas que não são montadas sobre a base móvel. Os dispositivos auxiliares de içamento devem atender aos seguintes requisitos: dispor de forma indelével a razão social do fabricante ou do locador, capacidade de carga e o número de série que permita sua rastreabilidade, possuir certificado ou dispor de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, contendo a especificação e descrição completa das características mecânicas e elétricas se cabíveis, serem inspecionados pelo sinaleiro amarrador de cargas antes de entrar em uso. Os controles remotos utilizados para o comando de equipamento de guindar devem conter identificação correspondente
ao equipamento que está sendo utilizado e possui indicação em língua portuguesa dos comandos de operação. São proibidos durante a operação dos equipamentos de guindar circulação ou permanência de pessoas estranhas nas áreas de movimentação da carga suspensa, colocação de placas de publicidade na estrutura do equipamento, salvo quando especificado pelo fabricante ou profissional legalmente habilitado, movimentação de cargas com peso desconhecido, movimentação em ações de arraste ou com içamento inclinado em relação à vertical, içamento de carga que não esteja totalmente desprendida da superfície de apoio livre de qualquer interferência que ofereça resistência ao movimento pretendido. Utilização de cordas de fibras naturais ou sintéticas com elementos de içamento de cargas, salvo cabos de fibra sintética previstos nas normas técnicas nacionais vigentes. Transporte de pessoas, salvo nas condições de operação de resgate e salvamento, sob supervisão de profissional legalmente habilitado ou quando em conformidade com o item 4 do anexo 12 da NR12. Trabalho em condições climáticas adversas ou qualquer outra condição meteorológica que possa afetar a segurança dos trabalhadores. Na impossibilidade de o operador do equipamento visualizar a carga em todo o seu percurso, a operação deve ser orientada por no mínimo um sinaleiro amarrador de carga. A comunicação entre o operador e o equipamento e o operador do equipamento e o sinaleiro amarrador de carga deve ser efetuada por sistema de comunicação eficiente. Devem ser realizadas e registradas as inspeções diárias das condições de segurança no equipamento pelo seu operador com lista de verificação emitida e sob responsabilidade do fabricante, locador ou proprietário do equipamento, nos dispositivos auxiliares de movimentação de carga pelo sinaleiro amarrador de carga mediante lista de verificação, nas plataformas de carga e descarga por trabalhador capacitado e autorizado pelo seu empregador mediante lista de verificação. Gruas. Além do exigido nos itens anteriores pertinentes ao equipamento de guindar, a grua deve dispor de cabine de comando acoplada à parte giratória do equipamento, exceto para gruas de pequeno porte automotante, limitador de fim de curso para carro de lança nas suas extremidades, sistema automático de controle de carga admissível, placas indicativas de carga admissível ao longo da lança, conforme especificado pelo fabricante ou locador. Luz de obstáculo no ponto mais alto da grua. SPIC, sistema de proteção individual contra quedas, para acesso horizontal e vertical, onde houver risco de queda. Limitador contador de giro, mesmo quando a grua dispuser de coletor elétrico. Sistema de proteção contra quedas na transposição entre escada e acesso e o posto de trabalho do operador e na contralança. Escadas fixas, conforme o item 18.8, limitador de movimento para lanças retráteis ou basculantes. Dispositivos automáticos com alarme que indique a ocorrência de ventos superiores a 42 km por hora. Além das proibições referidas no subitem tal, as gruas também devem obedecer às seguintes prescrições restritivas. O trabalho sobre condições de ventos com velocidade acima de 42 km por hora deve ser precedido de análise de risco específica e autorizado mediante permissão do trabalho. Sob nenhuma condição é permitida a operação com gruas quando da ocorrência de ventos com velocidade superior a 72 km por hora. A ponta da lança e o cabo de aço de levantamento da carga devem estar afastados da rede elétrica conforme a orientação da concessionária local e distar no mínimo 3 metros de qualquer obstáculo, sendo que para distanciamentos inferiores, a operacionalização da grua deve ser realizada a análise de risco elaborada por profissional legalmente habilitado. Quando o equipamento não estiver em funcionamento, a movimentação da lança da grua deve ser livre, salvo em situações onde há obstáculos ao seu giro, que devem estar previstos no plano de carga. O posicionamento e configuração dos pontos de ancoragem e ou estaiamento da grua devem seguir as instruções do fabricante sobre esforços aplicados nestes pontos.
ter as estruturas e materiais de fixação definidos em projeto e cálculos elaborados por profissional legalmente habilitado, vinculado ao locador ou à empresa responsável pela montagem do equipamento. A grua ascensional deve possuir sistema de telescopagem por meio de elementos metálicos verticais, só pode ser utilizada quando dispuser de sistema de fixação ou quadro-guia que garanta seu paralelismo, de modo a evitar a desacoplagem da torre dos elementos metálicos durante o processo de telescopagem. Nas operações de montagem, telescopagem e desmontagem de gruas ascensionais, devem ser obedecidas as seguintes prescrições. O sistema hidráulico deve ser operado fora da torre, não sendo permitida a presença de pessoas no interior do equipamento. Em casos previstos pelo fabricante ou locador, é permitida a presença de pessoas para inspeção e verificação do acionamento do sistema hidráulico mediante análise de risco para a operação, elaborada e sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. No término da montagem inicial e após qualquer intervenção de inspeção ou manutenção da grua, é obrigatória a emissão de termo de entrega técnica e liberação para uso, que deve ser entregue mediante recibo, contendo no mínimo descrição de todas as ações executadas, resultado dos testes de carga e sobrecargas efetuados, data e identificação respectivas assinaturas do responsável pelo trabalho executado e por quem o aceita, bem como realizado. A explícita afirmação impressa ou carimbada do documento de que todos os dispositivos e elementos de segurança do equipamento estão plenamente regulados e atuantes para sua operacionalização segura. O registro em livro próprio, ficha ou sistema informatizado. Cansei. Parar aqui.